O Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões, digamos assim? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem correto imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois vós mesmos os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, ou algum problema no carro acontece, é mais por desazo teu do que por culpa dos espíritos. Destes, os que provocam contrariedades, obram impelidos por animosidade pessoal ou assim procedem contra qualquer um, sem motivo aparente, por pura malícia. Por uma e por outra coisa. Às vezes, os que assim os molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. Doutras vezes, nenhum motivo há. Aí eu falei carro aqui por minha própria conta, né? Eu dei um pitaco aqui de minha própria conta. Óbvio que na época de Kardec não existia carro ainda, assim. Estava começando ali os primeiros projetos, né? Ele disse louça, carro eu disse por minha própria conta. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra. Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continuem a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Pode-se pôr termo a isto? Por que meio? Poderia, orando por eles, retribuindo o mal com o bem. Eles acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outras existências a exercer as vinganças que vinham tomando e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outrem. Têm os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? De todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males ou, quando menos, atenuá-los. A inteligência, Deus vô-la outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem, porém não assistem senão os que sabem assistir a si mesmos. Esse o sentido destas palavras de Jesus Cristo. Buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isto, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Podem os espíritos fazer que obtenham riqueza, os que lhes pedem isso? Algumas vezes, como prova, quase sempre, porém, recusam, como se recusa a uma criança, a satisfação de desejos inconsiderados. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores. Uns e outros, depende da intenção. A mais das vezes,
Entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram um meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Será por influência de algum espírito que, fatalmente, a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes é isso o efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem, nesse caso, a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito, nosso protetor, que devemos agradecê-lo. Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos que foram os agentes de suas vontades. Que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem, às quais tudo sai bem. Assim é, de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedoras, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar um dia. Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. São devidos às causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece por acaso e sem a permissão de Deus. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja nisto a causa primária, como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Evidentemente, nem poderia ser de outra forma. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos para esse trabalho. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento. Tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que o serão? Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre
podemos dizer, de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. A produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem, formando grandes massas para produzi-los. Reúnem-se em massas inumeráveis. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir recapitulando. Uns sim, outros não. Estabelecemos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos, estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuem em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Kardec está meio confuso isso, para quem não tem entendimento dos princípios espíritas, mas ele está falando ali dos fenômenos da natureza, terremotos, esse tipo de coisa, terremotos, inundações, tempestades, aí, por assim dizer, que tem espíritos aí que trabalham nesses fenômenos, aí muitas vezes até inconscientes, espíritos que estão mais atrasados assim do que nós, que estão no começo da sua evolução, assim, eles presidem aí esses fenômenos, assim, por assim dizer. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. E depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Os espíritos durante os combates. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos combatentes? Sim, e que lhes estimulam a coragem. Os antigos figuravam os deuses tomando o partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Entenda, numa guerra, a justiça sempre de um dos lados. Como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? Bem, sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para estes, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco importa. Pode alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma. Podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos errados com o fim de levá-lo à derrota na guerra? Podem, mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa de uma verdadeira, sofrerá as consequências, e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Isso se dá a miúde com o homem de gênio. É o que ele chama inspiração e o que faz que obre com uma espécie de certeza.
Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o vem dotado. No tumulto dos combates que se passa com os espíritos dos que sucumbem, continua após a morte a interessar-se pela batalha. Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os gêneros de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica confuso, aturdido, surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto, parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge por completo. Após a morte, os espíritos que como vivos se guerreavam continuam se considerar como inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros. Nessas ocasiões, entenda, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois de sua morte, ainda odeie o seu inimigo de guerra e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a razão, a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Continua o espírito a ouvir o rumor da batalha? Sim, perfeitamente. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar a alma do corpo. Como é que esse fenômeno lhe apresenta a sua observação? Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinações. Pactos. Alguma verdade haverá nos pactos feitos pelas pessoas deste mundo com os maus espíritos? Não há pactos. Há, porém, natureza, mas que se simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer? Chamas então para ajudá-lo assistentes de espíritos inferiores, como tu, só querem o mal e que para te ajudarem exige que também os sirvas em seus maus desígnios. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se disso por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Orando, tendo bons princípios, o seu vizinho afastará tudo isso dele. Aquele que intenta praticar uma ação mal, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. O fato de o homem ficar às vezes na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem e não de estipulações quaisquer que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma analogia representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figura indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem favores? Todas as fábulas encerram um ensinamento em um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em sua ajuda os espíritos negativos para deles obter riquezas ou qualquer coisa do tipo,
rebela-se contra Deus, renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Este, que se vincula a espíritos maus, sofrerá na vida futura as consequências deste ato. Não quer isto dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas, desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais, não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado suas faltas, por meio de novas provas, talvez maiores e mais pesadas e penosas. As pessoas que fazem esse tipo de que ele está explicando aí, faz uma espécie de um pacto, assim, né, para ter ajuda de espíritos. São espíritos muito negativos mesmo, ruins, para ajudar a pessoa a ganhar, a enriquecer, aí daí por diante, a ficar famoso e daí por diante. As pessoas nem sonham, tanto que isso vai ser ruim para elas mesmas. Vão chorar cada minuto de fama ou de dinheiro, às custas dessa forma aí totalmente errada. Vai chorar muito no futuro, porque esses espíritos vão ficar ligados a pessoas, esses espíritos negativos. Da mesma forma que tem gente horrível aqui no mundo, que faz todo tipo de maldade, tem espíritos assim no plano espiritual. E são com esse tipo de espíritos que as pessoas se ligam. As pessoas têm que entender isso. Alguém vai querer a companhia de um homem que mata as pessoas, igual mata uma barata, sai rindo, faz maldade com crianças de todos os tipos, pessoas ruins mesmo assim que existem. Ninguém quer, né? E as pessoas que chamam esses espíritos dessa forma, esses espíritos vão ficar como companhia dessas pessoas aí, não vão sair tão cedo de perto dessas pessoas, as pessoas que fazem esse tipo de pacto aí. Essas pessoas colocam-se, por amor dos gozos materiais, na dependência dos espíritos impuros. Estabelece assim, tacitamente, entre estes e ele, o espírito delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre realizável o rompimento, se o quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos, praticando o bem e renunciando à companhia desses espíritos malfazejos. Poder oculto, talismãs e feiticeiros. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem os seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem ajudados por outros espíritos maus. Kardec fala aí dos feitiços, né? Sim, você pode prejudicar alguém se a pessoa for uma pessoa negativa, né? Que os espíritos, se eles chegar numa pessoa positiva, numa pessoa... eles não vão conseguir prejudicar a vida daquela pessoa, né? Se for uma pessoa negativa, que ruim também, que vive xingando, que faz o mal, aí eles terão acesso a essa pessoa. Mais ou menos isso. Kardec explica isso mais para frente. Ele falou de forma mais superficial. A resposta ali foi de forma mais superficial ali. Não creais, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? O efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as formas são mera charlatania. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado pelas próprias
fórmulas cabalísticas. Efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos, por meio dos quais fazem os chamados conjuros. Ficais certos, porém, de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã atrair um espírito, por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia à concentração? É verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Quando, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorece a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidos como poderosos, por dotados de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes?